Ok, pessoal. Sou doutor graduado, curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, disciplina gestão de pequenas e médias propriedades rurais. O tema da aula de hoje é controle financeiro e análise de custo e receita. Então, pessoal, pensando no dinheiro mesmo, né? Gerir o capital que você tem para manter o operacional da empresa, para investimentos. Então é essencial para a sustentabilidade e lucratividade das pequenas e médias empresas rurais. É essencial, a gente sabe disso. Então essa aula aborda as melhores práticas de controle financeiro e análise de custo e receita, destacando a importância de um planejamento estratégico, que a gente já falou na aula passada, e monitoramento contínuo para garantir o sucesso da propriedade. Então, na aula passada a gente viu, fizemos exercícios aí em relação à parte de monitoramento também, que a gente não deve, de repente, se havendo necessidade de ajustes, também pode ser alterado esse planejamento. Estudos indicam que a assistência técnica desempenha um papel crucial na gestão econômica e financeira das propriedades rurais, ajudando os produtores a implementar práticas eficazes e sustentáveis. Então, os técnicos, né? Então, inclusive instituições como Rural Teams, a ADAPEC, auxiliam aí também nessa parte de gestão. Instituições com capacitações como o Senar também acabam oferecendo aí auxílios nessa gestão. O controle financeiro permite aos produtores rurais monitorar despesas e receitas. Então é aquela coisa, né? Ter isso tudo tabulado, né? Identificar áreas de melhoria e tomar decisões. Então, separar isso entre o que é despesa e o que é receita, ou seja, o que tem que ser pago e aquilo que está entrando como receita, né? Informadas para aumentar a rentabilidade. Segundo Mello, a gestão financeira eficaz é fundamental para a sustentabilidade das propriedades rurais. A gente já falou. A falta de controle financeiro pode levar a decisões equivocadas, né? Então, fazer as decisões no escuro sem ter números, né, dados para serem avaliados, comprometendo a viabilidade econômica da propriedade. Portanto, é essencial implementar práticas de controle financeiro desde o início das operações. Registro de receitas e despesas, que a gente comentou no último slide. Ter essas informações tabuladas, né? Então, uma nota fiscal vai lá e coloca as informações do quanto que gastou, do produto que foi comprado, né? Mantém um registro detalhado de todas as despesas fixas e variáveis. Então, receita e receitas é essencial para entender a saúde financeira da propriedade. A documentação precisa ajuda a identificar padrões e áreas de melhoria. Então, através das suas despesas, por exemplo, você ajuda a identificar quais são os produtos que você mais compra, né? E que em determinada época do ano. E aí até buscar por melhoria, né, em determinadas áreas. Às vezes buscar até preços melhores, vendo que você gasta muito em determinada época do ano, por exemplo. Além disso, registros financeiros bem organizados facilitam a obtenção de crédito. Ou seja, né, você tem ali uma possibilidade de obter um crédito e ver que há necessidade. De repente você pode pagar uma parcela aí, tendo em vista as suas receitas e despesas. E a realização de auditorias, né? Então, às vezes, empresas requerem análise do livro contábil aí para ver como é que é a saúde financeira da empresa, né? Proporcionando maior transparência e confiança nos negócios. Então vamos lá, essas despesas, né? As despesas fixas são aquelas que não variam com a produção. É o que a gente tem no dia a dia em casa mesmo, né? Salários, impostos, salários de funcionários, impostos, aluguel e depreciação de equipamentos. Esses custos são previsíveis e devem ser gerenciados cuidadosamente para evitar impactos negativos no fluxo de caixa. A gestão eficiente das despesas fixas contribui para a estabilidade financeira da propriedade.
Despesas variáveis são aquelas que mudam com o nível de produção. Então, por exemplo, numa safra você comprou uma quantidade maior de insumos, sementes, fertilizantes, e na outra você comprou menos. E energia de acordo com o consumo, né, que você consome, de acordo com o seu consumo. Então, você gerir isso de forma correta pode aumentar a lucratividade da propriedade. É importante monitorar e controlar essas despesas para evitar desperdício e garantir que os recursos sejam utilizados de forma otimizada. Então, às vezes comprar de forma sem nenhum tipo de controle, sem análise de nenhum dado, acaba comprando um produto uma quantia maior que de repente não necessitaria. E aí acaba, por exemplo, fertilizante, você compra mais e aí fica ali, que a gente vê muito acontecendo, né? Mas por exemplo, o calcário aí sobra, né? Então, uma das coisas que pode ajudar isso daí também é a questão da agricultura de precisão, né? Onde ela vai te dar informações sobre as quantidades corretas que devem ser aplicadas, né? Isso se a gente for falar em tecnologias que nos auxiliam em uma produção sustentável. Ferramentas de controle, então utilize planilhas eletrônicas, softwares de gestão específicos para as propriedades rurais para registrar e acompanhar todas as transações financeiras. Então, o jeito mais simples é uma planilha Excel, que a gente está mais acostumado, né? Mas existem programas específicos também que fazem esse controle, fluxo de caixa. Ferramentas tecnológicas facilitam o controle e a análise de dados. Então, tem ferramentas mais tecnológicas que já os aplicativos, né, celular, tecnologia móvel, permite já você analisar ali em tempo real esses dados, permitindo aí uma gestão mais precisa. E além disso, essas ferramentas podem gerar relatórios detalhados que auxiliam na tomada de decisão estratégica. Então, às vezes, um investimento num software de gestão, né, isso de acordo com a sua capacidade financeira, é claro, com certeza vai contribuir aí com a sua gestão, né, de acordo com seu dia a dia, e tanto a curto como médio e longo prazo aí, na utilização de um software específico. Mas uma planilha também funciona, tá? O planejamento, a gente já falou bastante sobre isso. Então, o planejamento financeiro anual ajuda a prever despesas e receitas. Então, é aquela coisa, fazer ele anterior ao início do ano vigente, já que você já tem uma ideia, então você já tem que ter um histórico, né? Isso aqui os sistemas são bons por isso, porque eles já armazenam. Por exemplo, nós estamos em 25, já tem lá os dados armazenados de 2024 e até de anos anteriores, dependendo de quando você fez a implantação desse sistema. E aí você pode, a partir dessas informações, prever essas despesas, né? Permitindo ajustes estratégicos para maximizar a lucratividade. Um bom planejamento é essencial para o sucesso a longo prazo, pois permite antecipar desafios e oportunidades. Lembra que nós falamos na aula passada sobre a análise de SWOT, onde você tem lá pontos fortes, pontos fracos, e as oportunidades e ameaças. Então, uma ferramenta que ajuda a gente a levantar essas informações e gerenciar, né, antecipar isso aí de forma prévia. Antecipar, né? Antecipar, pensando naquilo que você já tem registrado. Além de definir metas claras e alcançáveis. Aquilo, lembra lá dos critérios SMART, aquilo que é alcançável, né? O planejamento financeiro deve ser revisado periodicamente para se adaptar àquilo que nós comentamos na aula passada também. Ele tem que ter um monitoramento, né? Tem que estar sendo revisado. E caso haja necessidade, adaptar aí as mudanças do mercado e as necessidades da propriedade. Beleza. Monitoramento contínuo, que a gente já falou no slide, né? Os indicadores para tomar decisões informadas e ajustar a estratégia conforme necessário. O monitoramento contínuo é crucial para a gestão, pois permite identificar rapidamente problemas e oportunidades, ou seja, o monitoramento vai permitir que você identifique ali na hora o problema, né?
e automaticamente já busca oportunidades de melhoria. Ferramenta de monitoramento como dashboards, que ficaram hoje são bem famosos, né? Podem ser feitos a partir de Excel, podem fornecer uma visão clara e atualizada da situação financeira da propriedade. Então, você já tem ali gráficos organizados por meses ou por anos, né? E aí esses gráficos bem organizados ali, de forma bem apresentável e didática, facilitam aí a visualização dessas informações. Cálculo dos custos de produção, então, divide os custos de produção em diretos, relacionados diretamente à produção, e indiretos, despesas gerais, né? Então, os diretamente à produção, os insumos, né? Sementes, fertilizantes, e indiretos, despesas gerais, como manutenção de equipamentos. Então, é igual a safra, né? Na entre safra, geralmente, tem a manutenção dos equipamentos, então isso aí é um custo indireto. Essa divisão ajuda a entender melhor os gastos e a otimizar os custos. O cálculo preciso do custo de produção é fundamental para a formação de preço e análise da rentabilidade. Formação dos preços de venda. Então, isso aqui é aquela por quanto você vai vender, né? Você calcula todos os custos para você ter uma margem de lucro. Então, ó, calcule a margem de contribuição, diferença entre o preço de venda e os custos variáveis, para determinar a rentabilidade de cada produto. Então, quais são os custos variáveis? E aí, a partir dos custos, você estabelece um ganho de 30%. Então, você soma esses 30% para você determinar o seu preço e ter lucro. Aí, quanto melhor você gerencia esses dados, seus custos serão menores. Automaticamente, você poderá trabalhar com um preço, às vezes um preço mais baixo, ou até e até dependendo da situação tem um lucro maior, né? Para determinar a rentabilidade de cada produto, a formação correta do preço de venda é essencial para garantir o lucro, aquilo que eu falei, né? É importante considerar todos os custos envolvidos na produção e adicionar uma margem de lucro adequada para assegurar a viabilidade econômica da propriedade. Ponto de equilíbrio. Então, identifique o volume de produção necessário para cobrir todos os custos e começar a gerar lucro. Então, por exemplo, na lavoura, né? O cara tem uma grande quantidade de área, geralmente, no caso pequeno e médio, né? Então, ele tem ali uma quantidade de área, ele tem que batalhar, buscar isso, né? Fazer com que aquela área que ele tem para produzir seja o quantitativo necessário para cobrir os custos e gerar lucro, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, e aí, como é que ele vai ter esse equilíbrio? Se ele tiver uma gestão financeira adequada, né? Isso levando em consideração se ele tem tudo sistematizado. Conhecer o ponto de equilíbrio ajuda a tomar decisões estratégicas, como eu falei, né? Como ajustar a produção, ou seja, aumentar ou diminuir a produção. Por exemplo, produção de banana, né? Que é um exemplo aqui, de pequeno e médio. Ou os preços para alcançar a rentabilidade desejada. Então, de repente, ele vai ter que buscar um produto, um insumo mais barato, né? Lembrando que tem que prezar pela qualidade desses produtos também. O ponto de equilíbrio é um indicador crucial para a gestão financeira, pois mostra o mínimo necessário para manter a operação viável. Análise de rentabilidade, então avalia a margem de lucro líquida e o retorno sobre o investimento, né, que é o ROI, para medir a eficácia das operações. A análise de rentabilidade é fundamental para identificar as áreas de melhoria e oportunidades de crescimento. Então, aquilo que nós já vimos comentando. Ferramentas como análise SWOT, como a gente já falou, pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças, pode ajudar a entender melhor o desempenho financeiro da propriedade. Práticas sustentáveis, nós já falamos bastante de sustentabilidade, né? Então, adote práticas agrícolas sustentáveis, né? Então, é aquela coisa para preservar o meio ambiente. Rotação de culturas, plantio direto, né? A parte de recuperação de áreas degradadas também está incluso em uma prática sustentável.
e garantir a sustentabilidade a longo prazo. A sustentabilidade é um aspecto crucial da gestão rural, pois práticas sustentáveis podem reduzir custos e aumentar a eficiência, com certeza, né? Além de preservar a água, solo. Além disso, a adoção, a adoção de práticas sustentáveis pode melhorar a imagem da propriedade. Então, por exemplo, você pode adquirir certificações, como a gente já falou em algumas aulas aqui, né? E até pensando em produção orgânica, por exemplo, ter aí certificações para poder exportar seu produto, né? Pode melhorar a imagem da propriedade e abrir novas oportunidades de mercado. Conservação de recursos, como a gente já comentou, de forma eficiente, incluindo a água, o solo, para garantir a sustentabilidade a longo prazo. A conservação de recursos é vital para a saúde da propriedade e para a preservação do meio ambiente. Nós já comentamos, né? Técnicas como rotação de culturas e o uso de sistemas de irrigação eficientes pode contribuir para a conservação dos recursos naturais. Então, por exemplo, o uso de sistema de irrigação por gotejamento, né? Que acaba, de certa forma, mitigando os gastos de água, né? Fazendo a irrigação nas quantias necessárias para a cultura, em vez de ser, por exemplo, um sistema mais que joga bastante água, como um aspersor. Às vezes não é necessário. Às vezes, como é uma cultura, às vezes que aí de forma mais eficiente ali fazendo por gotejamento, acaba aí trazendo um gasto menor de água. Podem contribuir para a conservação dos recursos naturais. Capacitação dos trabalhadores, lógico, né? Invista na capacitação dos trabalhadores rurais para melhorar a eficiência e a qualidade do trabalho. Então, se você, por exemplo, tanto trabalhadores na parte operacional como na administrativa, né? Então, por exemplo, se você vai implantar um Excel, às vezes necessita ir fazer um curso de informática, por exemplo, básica. Se você vai implantar um sistema, é evidente que quem vai implantar esse sistema tem que ir lá e capacitar as pessoas que irão trabalhar com esse sistema, né? Se você vai implantar uma máquina agrícola, você vai ter que capacitar os trabalhadores que estão diretamente ligados a dirigir essa máquina, né? Então tem que ter essa capacitação. A formação contínua dos trabalhadores é essencial para o sucesso da propriedade, pois trabalhadores bem treinados são mais produtivos e cometem menos erros. Programas de capacitação podem incluir treinamentos técnicos, né? O exemplo do próprio Senac, que oferece cursos gratuitos, cursos de gestão e workshops sobre práticas sustentáveis, né? Então, levando em consideração aí, por exemplo, cursos na área de irrigação, de rotação de cultura, como a gente já cita bastante esses exemplos. Bem-estar dos trabalhadores, ou seja, não é só capacitá-los, mas é dar condições de trabalho e um ambiente seguro para eles, né? Se você tem lá funcionários insatisfeitos, trabalhando em condições insalubres, isso vai impactar diretamente na produtividade e na qualidade do trabalho. Investir em segurança do trabalho, utilização de EPIs, ambiente adequado para ele trabalhar, né? Oferecer benefícios, por exemplo, participação dos lucros e promover um ambiente de trabalho saudável são práticas que contribuem para o bem-estar dos trabalhadores. Automação e digitalização, então, tanto pequenos e médios, né, isso aqui já é uma realidade. Usar drones, né, na obtenção de dados, sensores, internet das coisas e softwares de gestão, como a gente já comentou. Automação e digitalização são tendências importantes na agricultura moderna, pois aumentam a eficiência e reduzem os custos operacionais. Então, por exemplo, usar o drone para identificar, né, uma infestação de praga. Não é que ele vai lá e não precisa ir a um ponto de ter um drone caro que vai identificar algo como uma praga. Isso é meio complicado. Mas a ideia de identificar onde está sendo a infestação, isso é possível, né? E aí faz com que aquele trabalhador ali que
trabalha, que vai estar ali direto no campo, ele vai direto no problema. Então faz o voo, identifica onde é a infestação e já vai direto no problema. Tecnologias como a agricultura de precisão, que a gente sempre fala nesse exemplo, permite o uso mais eficiente dos recursos, água, solo, e uma gestão mais precisa nas operações agrícolas. A inovação contínua, então tem que estar atento às novas tecnologias. Como é que você fica atento a essas novas tecnologias? Internet, né? Participando de eventos, feiras agropecuárias, workshops, palestras, através das instituições de ensino, né? E práticas que possam ser implementadas na propriedade. A inovação contínua é necessária para manter a competitividade. Então aquele produtor que está ali se mantém informado, né, buscando soluções, acaba nesse mercado totalmente competitivo, dependendo do produto. Lógico que todos têm competitividade, se destaque aí, né, porque ele está buscando inovação e adaptar-se às mudanças do mercado. Participar de feiras agrícolas, eventos de tecnologia, cursos de atualização são formas de se manter informado sobre as novidades do setor. Controle de custos, isso aqui a gente já falou, né? Como é que a gente controla os custos? Planilhando tudo, né? E aí ter já uma noção a partir do ano anterior. Você já pode ter aí informações que vai ajudar você a ter esse controle, evitando desperdícios, né? E até comprometendo o fluxo financeiro. Então é aquela coisa, você tem lá 100 mil, então você tem que saber desses 100 mil quanto que você pode gastar, né? Para não acabar comprometendo aí seu fluxo financeiro. Controle de custos é essencial para a saúde financeira da propriedade, pois permite identificar e eliminar gastos desnecessários. Então, de repente você pode ver que tem alguma coisa ali que é supérfluo, que não deveria estar ali nas despesas, né, nos custos. Ferramentas como orçamento e análise de custos. Então, você pegar orçamento, vários orçamentos antes de comprar um produto, como toda empresa faz, vai ali pega 3 orçamentos, né, antes de decidir comprar. E a análise de custo ajuda a manter os gastos sob controle e maximizar a eficiência dos recursos. Planejamento da produção, então feito de forma preventiva, né? Então você vai planejar antes qual semente você vai usar, né? A plantar apenas o que é possível cuidar. Isso não vai. De repente você quer aumentar a área, mas você não tem um maquinário para isso, não tem pessoal, uma mão de obra para isso, né? Regar e vender, evitando desperdício. Um bom planejamento de produção aumenta a eficiência e a rentabilidade da propriedade. Considerar fatores como a demanda do mercado, então, o produto que está vendendo mais, né? As condições climáticas, então, ver precipitações, né? As chuvas, né? A capacidade, como é que você tem essas informações de chuvas, institutos meteorológicos, estações meteorológicas e até mesmo você ter ali uma estação meteorológica ali na sua propriedade, apesar de que tem um custo, mas esse custo tem diminuído, né, dessas estações, vai fazer com que você tenha informações mais precisas ali sobre condições climáticas, né? E a capacidade de produção é fundamental para um planejamento eficaz. Formação do preço de venda, né? Então, isso aqui nós já falamos. De formação. Análise da lucratividade. Então, realize uma análise detalhada da lucratividade para identificar áreas de melhoria. Então, por exemplo, quanto que você obteve de lucro? Foi aquilo que você planejou mesmo? E em cima disso, de repente, buscar melhorias, né, para crescimento. A análise da lucratividade ajuda a tomar decisões estratégicas. Então, de repente, investir mais no produto, investir mais em uma matéria-prima, aumentar a quantidade de áreas, por exemplo, são decisões estratégicas. E ajustar as operações para maximizar os lucros. Opa, eu plantei 100 hectares, vamos aumentar a próxima safra, vamos para mais 100 hectares. E aí planejar isso, né? Ferramentas como análise de margem de contribuição e o cálculo do ROI são úteis para avaliar a rentabilidade da propriedade. Ferramentas gerenciais para
Então a gente falamos em sistemas de gestão e também existem no nível gerencial aí, né, ferramentas que auxiliam em tomar, já falamos até isso, né, que é no sistema de informações gerenciais na disciplina do semestre passado. Ferramentas gerenciais são essenciais para a eficiência operacional, pois fornecem dados precisos e atualizados que ajudam a tomada de decisões informadas. Então já falamos software de gestão, dashboards, mas aí agora no nível mais de gerencial. Então, de repente no operacional tem a parte operacional da empresa, e aqui nesse nível de gestão já tem uma visão geral da empresa, né? Relatórios gerenciais são exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas. Gestão dos riscos financeiros, né? Então tomar contra imprevistos que podem impactar negativamente a saúde financeira. Isso inclui a identificação de riscos potenciais, como variações de mercado, né? Como por exemplo altas do dólar, condições climáticas adversas e problemas operacionais, e a implementação de estratégias para mitigar esses riscos. Então, por exemplo, a diversificação de culturas, como a gente já comentou, pode reduzir a dependência de uma única fonte de receita. Então você planta só milho, né? E aí de repente vem uma praga do milho e aí acaba comprometendo aí sua produção. Enquanto a contratação de seguros agrícolas pode oferecer proteção contra perdas significativas. Então até aqui, ó, nessa questão de contratação de seguros, você só vai conseguir contratar um seguro se você tiver com as suas finanças controladas. Tem que haver uma gestão dessas finanças para uma análise contábil dessas finanças, uma auditoria, né? Pode oferecer proteção contra perdas significativas. Estratégias de melhoria, revisar regularmente os processos, práticas para identificar oportunidades de otimização. Por exemplo, então você estabelecer estratégias para a adoção de novas tecnologias, capacitação dos funcionários e tanto evoluir como manter as práticas sustentáveis. Além disso, é importante realizar análises periódicas de desempenho financeiro, monitoramento, para ajustar estratégias e garantir que a propriedade esteja sempre evoluindo e se adaptando às mudanças do mercado. É isso aí, pessoal. Bons estudos.